Oi, gente, tudo bom? Vamos dar continuidade à nossa revisão, parte 3. Olha só, nas últimas revisões que eu fiz com vocês, eu tratei questão por questão o que é que eu vou querer de vocês na hora de responder o simulado. A gente já fez até a questão 6. E aqui temos a questão 7, né? Nessa aula de revisão a gente vai tratar da questão 7, 8, 9 e 10. Ou seja, 4 questões, tá bom? Então vamos para a questão 7. Olha só, a questão 7 vai falar de transitividade verbal. Vou até escrever aqui. Transitividade verbal. Professora, esqueci o que significa isso. Transitividade verbal. Então, eu vou dar uma explicada para vocês, a gente vai fazer uma revisão, tá bom? Caso vocês tenham esquecido. Gente, transitividade verbal tem a ver com a relação entre o verbo e os seus complementos, tá? A gente sabe que tem alguns verbos que precisam ser completados com a ajuda de preposição ou não, e a gente sabe que tem verbos que não precisam ser completados, como é o caso do verbo nascer. Por exemplo, se eu falar assim pra vocês, gente, meu sobrinho nasceu ontem. Ou se eu falar simplesmente, meu sobrinho nasceu. Eu preciso dizer mais alguma coisa para que vocês entendam do que eu tô falando, entendam essa construção oracional que eu fiz? Não, professora, não precisa dizer mais nada, o sobrinho nasceu, ok. Tá, agora se eu falar assim, gente, olha só, eu preciso. Automaticamente vocês vão me perguntar de quê? Quem precisa, precisa de algo. Então, essa é a relação da transitividade. É uma relação entre o verbo e os seus complementos. Olha só, eu tenho esses dois exemplos aqui de oração. Luísa anda feliz e andei a manhã inteira. Vamos lá. Esse verbo andar, ele pode assumir muitas funções dentro da oração, tá? Ele pode assumir muitas características dentro da oração. Professora, não estou entendendo. Por exemplo, gente, o verbo andar, ele pode ser um verbo intransitivo, tá? Assim como ele pode ser um verbo de ligação, como é o caso dessas duas orações que eu coloquei aqui para vocês. Olha só essa primeira oração, que eu tenho, Luísa anda feliz. Gente, eu não tô falando que Luísa, ela anda, eu não tô falando da ação de andar. Esse anda é como se ela estivesse feliz, né? Ela andasse no sentido de estar feliz. Então, esse verbo aqui vai ser um verbo de ligação. Agora, reparem nessa segunda oração. Andei a manhã inteira. Nessa segunda oração, esse verbo já é um verbo de ação. Eu estou falando da ação de andar assim. Tá uma perna atrás da outra e andar, tá? Então, quem andou, eu andei, né? Eu andei a manhã inteira. Mas, olha só, se eu dissesse apenas para vocês, gente, eu andei. Eu preciso dizer mais alguma coisa? Não, porque nesse caso aqui, nessa oração, esse verbo andar, ele está sendo um verbo intransitivo. Ele não precisa complemento. E isso aqui, professora? Opa, perdão. Isso aqui... Gente, isso daqui se trata de um adjunto adverbial de tempo, tá? Isso daqui não é complemento do verbo, então atenção para isso. Como é o caso de eu falar para vocês que meu sobrinho nasceu ontem. Esse ontem também não é complemento, esse ontem é um adjunto adverbial de tempo. Esse ontem está modificando quem? O verbo, dando ao meu verbo uma informação adicional de tempo. Qual foi o tempo que meu sobrinho nasceu? Tá bom? Então, fechamos aqui a nossa questão 7. Agora vamos para a questão 8, tá? Olha só, eu tenho uma oração aqui. Paulo tem medo de altura. Gente, se eu for analisar sintaticamente todos os termos dessa oração, eu ia começar com Paulo. Paulo, além de ser o sujeito simples, também é o núcleo do sujeito simples, tá bom? Tem é um verbo que? Transitivo direto. Quem tem algo, não é isso, gente? O que é que Paulo tem? Medo. Então, isso daqui seria o quê? Meu objeto direto. Olha só.
Porém, apesar de ser um objeto direto, esse termo aí, medo, se eu parasse a oração aí, Paulo tem medo, automaticamente vocês iam me perguntar de quê? Claro, gente, quem tem medo, o medo, né, essa sensação, já é um medo de alguma coisa, mesmo que você não tenha medo de nada, podia ser de nada. Essa palavra, que é um substantivo abstrato, ela precisa de um complemento. Assim como os verbos também, tem alguns verbos que precisam de complemento, como esse caso desse verbo aqui. Eu tenho algumas palavras que também precisam de complemento. Quem são essas palavras? Substantivos abstratos, adjetivos e advérbios. Bem, e essas palavras, elas podem ser completadas por outros termos, que é o caso desse termo aqui, que vai ser o quê? O complemento nominal. Então, vamos recapitular o que é um complemento nominal. É um termo dentro da oração que tem a função de completar o sentido de substantivos abstratos, adjetivos e advérbios, sempre com auxílio de uma preposição. Professor, eu tenho dúvida quando é complemento nominal e quando é objeto indireto, porque os dois têm preposição. Gente, só é vocês pensarem assim, complemento nominal, completo nome, objeto indireto, completo verbo. Esse termo aqui tem alguma relação com tem? Tem de altura? Só você falar para ver se você encontra alguma relação. Tem de altura? Não, é medo de altura. Essa palavra se relaciona com essa. E essa palavra completa o sentido de um nome, não é de um verbo. Tá? Então, atenção para isso. Então, a gente fechou aqui a questão número 8, tá bom? Então, vamos para a questão de número 9. Olha essa oração aqui. Comi apressadamente. Quem comeu? Eu. Então, o sujeito sou eu. Eu tenho ali um verbo, né? Que é um verbo transitivo direto, mas nessa oração tá funcionando como verbo intransitivo, tá, gente? E apressadamente. Se eu fosse pedir a função sintática de cada termo dessa oração, eu diria que aqui eu tenho um verbo intransitivo. Eu diria que o sujeito é um sujeito oculto, porque está em primeira pessoa eu. E eu diria que esse termo, apressadamente, é um adjunto adverbial. De quê? De modo, tá? Tá aqui, ó, modo. Professor, eu não lembro esse negócio de adjunto adverbial. Vá revisar advérbio, porque o advérbio e também a locução adverbial, ele na oração, a função dele é adjunto adverbial. Aí eu vou ter de modo, de afirmação, negação, tá bom? De dúvida, intensidade e por aí vai. Por que que eu tenho aqui nesse termo, apressadamente, um adjunto adverbial de modo? Vamos recapitular o que é um adjunto adverbial, gente? É aquele termo que dentro da oração modifica a compreensão do verbo, do adjetivo ou de outro advérbio. Esse termo aqui se relaciona com esse modificando a compreensão dele? Sim, porque ele está me dizendo o modo que eu exercer essa função, essa ação de comer, tá bom? Alguns dizem que esses terminados em ente são adjuntos adverbiais de modo. Mas, olha, eu aconselho a vocês não pensar assim, porque a gente tem, por exemplo, um advérbio, certamente, que é um advérbio de afirmação, por exemplo, tá? Então, é legal vocês pegarem aquela listinha de advérbios, ver o que é um advérbio de afirmação, de negação, de dúvida, de modo, de intensidade, tá bom? Que aí vocês vão matar pau no adjunto adverbial, não vai errar nenhum. Então, a gente fechou a questão de número 9. Então, vamos para a última questão do nosso simulado. A minha dica é, vamos estudar sobre predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Eu não vou dar essa questão assim de mão beijada não, porque esse assunto é muito fácil. Mas eu vou dar aqui uma dica que, pelo amor de Deus, gente, não tem como errar essa questão, tá? Como é que eu sei o que é um predicativo do sujeito? Olha só, gente, os predicativos, eles dão qualidade, uma característica a um nome, tá bom? Quando eu falo nome é substantivo, tá? Então, o predicativo, ele sempre está no predicado. Opa, sujeito, predicado.
predicativo vai estar no predicado, tá? Sempre. Sempre, professora, sempre. O predicativo vai estar no predicado. Ele pode estar lá no predicado dando uma característica ao meu sujeito. E ele pode estar no predicado dando uma característica ao objeto. Tá bom? Nesse caso dessa oração aqui, eu tenho um verbo de ligação, que é o verbo ser. Sempre vai ser verbo de ligação. E eu tenho esse termo aqui, inteligente, que está caracterizando quem? O meu sujeito, João. João é inteligente. Estou dando uma característica a esse cidadão João, que é o sujeito. Então, esse termo aqui só pode ser um predicativo do sujeito. Por quê? Porque está no predicado, dá uma característica, tá? E só pode ser do sujeito porque está caracterizando quem? O sujeito. Porém, se esse termo estiver no predicado, dando uma característica a um objeto, que pode ser direto ou indireto, ele vai ser um predicativo do objeto. Tá bom? Gente, eu vou encerrando por aqui. Ó, dica, o simulado tá fácil, mas não deixem de estudar, tá? A gente fez o passo a passo de cada questão, o que é que eu vou querer de vocês. Eu não sei, acho que vocês vão ter uma hora para responder o simulado, mas eu tenho certeza que vocês vão matar a pau, porque não é só o João que é inteligente, não. Vocês também são muito inteligentes, tá? Um beijão, vou ficando por aqui. Até a nossa próxima aula de língua portuguesa.